Pois é. Tá. Já está a gravar. Isto é freestyle. Vamos todos morrer com o Van der Ding. Hoje trago-vos uma história tão emocionante. É mesmo. Acho É que vão sobre gostar. sexta-feira à noite. Sobre sexta-feira à noite. Conta. Ai meu Deus, algum suspense. Há drama. Há dramésimo. Há horror, Jesus. Dramésimo. Porque neste dia estamos em 1587 e dramas Ei, muito... lá está ele, vão para trás. Isso aí já não me diz Opa. nada. Pode ser que diga. Pode ser. Mal sabes tu. Não diz nada. Eu adoro esta história. Morria no castelo de Fotheringhay. De que há? Com homens, com mulheres, aos 40, Tão aos nova. 44 anos. Estão novita Ah. mesmo. Novinita, novinita. E o vosso espanto em cor tão nova. 44 anos. Está a bater mal, eu Pois. vou fazer 44. Pois. Não sei Falamos se vai. de Maria, Rainha dos Escoceses. Mary, Queen of Scots. Em português chamamos muito Maria Stuart. Maria, ou Mary, claro, nasceu em 1542, portanto nasceu 44 anos antes de morrer. Bem contado. Noutro castelo qualquer, com um nome ainda pior do que este, sei, que eu agora nem sequer vou arriscar a dizer. Ela era filha do rei Jaime V da Escócia. Na verdade, era a única filha legítima e, portanto, assim, quando o pai morre, ela torna-se rainha da Escócia. Pensei que ia detalhe. dizer quando o pai morre. a Ela gente almoçou. não Almoça. Claro, é um Nem chegou- clássico. por acaso aqui. não almoçou. Ficam a saber que não almoçou, porque ela tinha 6 dias. O pai morreu quando Oh, ela meu tinha 6 dias. Deus. Aliás, ele está já no seu leito de morte e vão-lhe informar que ele teve uma filha e ele diz: lá vai a minha dinastia. Sim, sim. Com os porcos. Ele assim, porra, pá. Cheia, pá! Já não dá tempo a fazer outra gajo. agora. Mas é verdade. E, olha, com 6 dias era rainha da Escócia. Tomem lá Queres fazer disto. isto? Não fiz nada na vida. Nada. Só chorar. Nada. Chorar. Só chorar. E... Agora, claro que ela só vai reinar verdadeiramente depois de ser uma adulta, não é? Mas vai ter sempre imensos desafios. Fechar um vestido sozinha. Que horror. Pontas espigadas. Epá, sim. Século XVI, pontas espigadas. Fechar como é que aquele faz? Imenso cortinado. desafio. Fechar aquele Unhas de cortinado. gelinho, como é que vai tirar? Estamos a ser tão... Vocês estão a ser Tão, tão... tão, sexy. tão, tão. Horrível. Estamos. Por acaso. Tão vanguardistas e depois acabam Tão nesses sexy. comentários de Não, taberna. é humor. Cala-te ao bordão. Tão É sexy. humor. Tão sexy. Claro, o primeiro deles todos era, obviamente, ser uma mulher. É um desafio grande nesta altura para uma rainha. Outro, não menos importante, a sua religião. Nós estamos a viver uma altura muito complicada da Muito história. conturbado da nossa história. Conturbado da Ah, nossa pá, história. pois. Da história da Sei lá, dá deles. Lá deles da Também é das nossa, ilhas. de certa forma. A história é a história. Seja onde for. Claro. É a altura da grande divisão entre católicos e protestantes. Pois. Ela é contemporânea, mais nova, claro, do Henrique VIII. Era irmão da avó dela. Para terem ideia, que é engraçado, porque eles odiavam-se, os ingleses e os escoceses odiavam-se, mas havia casamentos. Eles com ligação, Portugal. claro. Porque era aquelas tentativas de se Portugal, fazer... Espanha, não é? No Tal e fundo, qual, claro. tal e qual. Tentativas de paz, aqueles acordos, aquelas coisas todas. E, portanto, ele é o fundador da Igreja Protestante e então grande parte das ilhas eram protestantes, não é? Ela era católica, Escócia católica, assim, tudo uma grande confusão e ela vai navegar também essa grande confusão. A ideia do tio avô, portanto, do Henrique VIII, o tal que matou as mulheres todas, Sim, sim, Ah, sim. era casar esta sobrinha neta dele com o filho para concretizar o sonho antiquíssimo de juntar a Inglaterra e a Escócia no mesmo monarca. Credo, que horror. É amor, um casamento à base de De amor. amor, sim. Sim. Eram todos nesta altura, Sim, claro. não é que esta era diplomacia. O Parlamento escocês não vai autorizar e isto vai dar uma série de uma guerra seríssima entre os dois reinos, a Escócia e a Inglaterra, à pancada Ainda por causa hoje. disto. Sim, boa verdade, se calhar estavas a brincar, mas é mesmo Não estou, verdade. não, Isto eu nunca estou. são cisões que a história não... Claro. Não Sara. É mesmo, Yeah. nós às vezes descontextualizando não percebemos bem. A Escócia e a França tinham uma ligação muito antiga, juntas, contra a Inglaterra. Que é uma coisa que é engraçado, a saída, é uma coisa tão simples como o Brexit, mostra que Pois. em 400 ou 500 anos isto não passou ainda, não é? Precisamente. A Escócia, no fundo, não querer sair da União Europeia é alinhar-se com a França. Claro, Claro. claro, claro, Portanto, claro. Não se sabem inventa estar, nada. não. Exatamente. Gente muito complicada. E então,
eles, para fortalecer essa aliança, os escoceses, o Parlamento escocês, que era quem decidia estas coisas, vai casar a Maria com o filho do rei de França. E ela casa, vai ser rainha durante um aninho, porque o gajo, já rei, morre, é rei um aninho, e ela volta linda, tem 18 anos, é viúva, já foi rainha de França uma Está vez. pronta. É rainha da Escócia. O que é que ela quer mais? Vai fazer um curso de cerâmica. Olaria, não é? Que a Ana gosta muito de usar esse exemplo. Bom, e é quando ela volta com 18 anos que vai ser de facto rainha. O Parlamento tinha decidido declarar a Escócia protestante e o que a põe numa posição delicada, claro, de cócoras. Isola, não é? Quer dizer, Sim, pois. mas ela não vai deixar de ser católica, Ok. para dentro dela, mas é uma pioneira, considerada das primeiras tolerantes religiosas. Ela vai ser muito tolerante, ao contrário dos ingleses, que perseguiam ferozmente os Ela católicos. dizia, olha, pode ser, pode Sim. ser, uma borrifar. E até usava o façam que hashtag quiserem. intolerância zero. Intolerância zero com os protestantes. Mas é muito interessante esta história. E então, vamos então para o segundo casamento dela. Ela apaixona-se por um primo, um tipo chamado Lord Darnley. Isto era e tudo casa. a papar primos, pá. E a partir Pois. é verdade. E a partir daqui as coisas vão downhill para ela. Então o que é que acontece? O casamento era mau, ela gostou dele, mas depois ele não gostava nada dele. Ela começa a se interessar pelo seu secretário pessoal, um tipo. Opa! Mandar umas mensagens no Facebook. Sim. Também essa coisa E de ele se foi casarem com vendo. primos é porque não havia muita maneira de conhecer pessoas na Claro. altura, não Era é? difícil. E Era depois se difícil. aparecia ali um secretário pessoal Claro. mais simpático. E este era italiano. Oi, oi, oi. E ela descobriu Hã? que Gostava? Queria farfala. havia outros. Mais um momento podem Mais um ver no momento podem ver no YouTube YouTube, da se Antena com 3. vocês. Sim, Se sim. conseguirem Não ler percebi. os lábios. Claro que Havia percebeste. outros. Aham. Claro, claro. Cá está Ana claro. Marco. Sim, foca Manuel. bem a Ana Marco. Isola a Ana Havia Marco. outros. Isto em rádio funciona tão bem. Vejam no Instagram. No Facebook, Como é que se chama Twitter. aquilo? YouTube. É YouTube. Moderníssimo. Bom, e então, David Reeds, ou chamava-se o tipo, o marido não belo vai de nome. modas, fica cheio de ciúmes e mata-o à frente dela. Ei, Ele está caraças, assim no pá. sítio. Sim. Não. Eles estavam Ele- meio de lado ainda. Exatamente. E depois, Não foi não, é apanhado. aqui. Não se sabe até hoje qual era, se era verdade. Qual era a ou não, mas intimidade mas ela afinal? mata. Ei, que Mas ela horror. mata. Aquilo é uma ofensa enorme para ela e um desgosto grande. Pois. E então ela ainda pensou em divorciar-se, a sério. Só que Acho eles. que tinha aí matéria para se divorciar, digo Sim, eu. matou o meu amante. Divorciar-se aqui era a anulação Claro. do casamento, Sim, pedir sim. ao Papa. Rescindir aquilo, claro, Isso tudo. cortar aquilo. Só que ela tinha só um filho com ele. E o único filho, ela só teve um filho na vida. E ao divorciar-se, o filho ficava ilegítimo para estes efeitos de Ficava sucessão. E bastardo. se aquela dinastia já estava a chegar ao fim, já só com mulheres, se o filho dela fosse ilegítimo, o que é que seria, não é? Daquilo tudo era tudo muito chato. E então, depois dá-se aqui um verdadeiro mistério histórico incrível, um crime que nunca se soube exatamente os contornos. O Lord Darnley, o marido dela, está numa casa, a casa rebenta, vai pelos ares com pólvora, com caraças. Ele é encontrado todo. Foi acaso, Morto. foi acaso, de Aquilo certeza. está. Depois descobre-se que ele foi esganado, como é que se chama aquilo? Bom, as suspeitas caem logo, claro, sobre a Maria e sobre um novo tipo de homem de confiança dela, amante, não se sabe até hoje. Depois há ali uma história muito complexa. Ela, e toda a gente a dizer, foi ele, foi aquele, ele rapta e supostamente viola. Não se sabe se isto não foi uma história que os dois arranjaram, uma maneira de arranjar, porque ela Que ela depois engravidou. teve que casar. Sim, engravidou, ela tem gêmeos que morrem à nascença, mas foi uma maneira dela ficar bem na fotografia, achou ela. Coitadinha, eu Bom acho ela uma mulher marketing, muito tonta. não é? Porque ela Pois. disse assim, agora tenho que casar, porque ele... Só que, claro, isto não vai convencer ninguém. O povo revolta-se contra ela por ter casado com o tipo, o principal suspeito da morte do seu próprio marido, Claro. e ela própria também ali envolvida nas suspeitas. Ela é presa, obrigada a abdicar no filho, que é pequenino, tem 1 ano, um filho, que se vai tornar o Jaime VI da Escócia, e ela é presa, há uma fuga espetacular da prisão, isto é incrível. Ela está presa num castelo numa ilha. Há muitas séries sobre a Maria Rainha dos Escoceses, estamos a ouvir
a banda sonora de uma delas. E ela foge num barco de pesca, vai debaixo de sardinhas, né? Consegue fugir, que ela pensa, vou para a Inglaterra, onde ela tem a prima dela, filha do Henrique VIII, a Rainha Isabel I de Inglaterra. Ela diz, é a minha prima, vou-lhe dizer, e ela vai-me ajudar a Isso vai conquistar correr o tão trono. mal, não vai? correr péssimo. Certinho. Claro que vai. Portanto, Pois. as duas dinasties, as duas coroas estavam reduzidas a duas mulheres. A Isabel, Péssimo. sim, e a Maria, claro, era mesmo complexo, uma crise. Ela chega lá e diz assim, prima, Priminha, eu quero... ajuda. Claro, Pois. eu preciso aqui de uma coisa muito importante, que eu queria que me ajudasse a conquistar a Escócia. E a Isabel diz assim, deixa-me pensar, querida. Agora, sai daqui. Olha, arranja-lhe um quartinho ali, já tem caminho feito e tal. Tem. Tem Porque caminho ela, feito, ela ok. vai perceber, até já nem estou a ler nada tudo aqui escrito. Porque ela vai perceber assim, ela não tem filhos, ela é a última da sua dinastia. Uhum. Quem é que é a herdeira a seguir se ela morrer sem descendentes? A prima. A prima. Porque Claro. a avó da nossa Maria é irmã do Henrique VIII, Exato. portanto, é tia da Isabel. Então ela diz, esta tipa é um perigo enorme para mim, mas, por ser católica, não quer, apesar da Inglaterra ser protestante, era protestante há uma geração, não é? Há muitos católicos que estavam a ser perseguidos e que viam em Maria a esperança de voltar a ser católicos, portanto tinham ali nela uma hipótese de Voltar de apoiar. atrás. A Isabel percebeu, esta minha prima é um perigo sério para mim, e então prende-a, e durante 18 anos ela vai viver presa, sem poder sair de casa, Você de consegue fugir castelo da em castelo. prisão, Claro. debaixo das sardinhas para acabar preso outra vez. Tal e qual. Agora, depois há aqui muitas cartas que são... Ficávamos aqui horas a contar, não é? Mas procurem se tiverem. É muito interessante a história. Ela está sempre a tentar plotes para matar a prima e Pois. voltar à Escócia. E aquilo nunca se sabe bem se é verdade, se é mentira, porque depois também há gente à volta a dizer: a Maria disse que tu queria-te matar. E ela: eu disse, olha! Bom, a verdade é que ela é apanhada num desses plots ao fim de 18 anos, sempre a ser mudada de castelo em castelo, acho que já não tinha mais nada. E fazem-lhe um julgamento sumário no castelo onde ela está e condenam-na à morte e cortam-lhe a cabeça. Quem vê o série dos Tudors, se calhar já viu isto. A Rainha vida. Isabel não sabia daquele desfecho. Uhum. Ou parece que não. Fica bem na fotografia porque ela própria disse. Ainda assim, foi. foi uma rainha. Não é fácil. Ela disse, é a minha prima e é a rainha, não se pode cortar-lhe a cabeça assim dessa maneira. E pronto, mas lá está. Agora parece que a Isabel não sabia. Depois, quando a Isabel morre sem filhos, nós sabemos isso, não é? Ela dá nome à Virgínia nos Estados Unidos, porque se diz-se que morreu virgem. É o filho da Maria, Jaime, que vai herdar o trono da tia e da mãe, e é o Pois. primeiro rei da Inglaterra e da Escócia ao mesmo tempo, e os seus descendentes estão no trono até hoje. O Carlos III é descendente, é tão estranho dizer o rei Carlos III, não é? Mas é descendente deste tipo. A Maria tornou-se uma figura mítica na história em geral e na história do Reino Unido, claro, umas vezes amada, outras vezes odiada, umas vezes é vista como mártir católico, outras vezes como uma adúltera e assassina do seu próprio marido. Mas no imaginário popular ficou sobretudo a nobreza e a dignidade com que viveu os últimos momentos antes de ser decapitado. Está assim toda uma série de histórias, ela muito com grande nobreza, Mas eu também não preciso de cabeça para nada. tal e qual. Nunca tive cabeça. Pois Só não perdes a cabeça porque perdeste-se. Olha, perdi a cabeça. Tudo bem feito até o fim. Tal e qual. E ser uma senhora a ser decapitada é que é verdadeiro exemplo Opa. a ser seguido pelos jovens. Ouçam isto. Tal e qual. Maria, rainha dos escoceses, morreu faz hoje 435 anos. Bravo.